Olá pessoal, tudo bem? A gente vai para mais um Desrotulando Materiais Dentários aqui. E o material que eu selecionei hoje é um material de moldagem. Num bom português a gente pode chamar ele de hidrogum e ele é fabricado pela Zimark. Esse alginato, ele tem uma cara de silicona. Então, para quem já usou, já manipulou, ele tem uma consistência bem cremosa, uma consistência e uma cor, sempre cores bem vivas, essa marca coloca nos materiais de moldagem. E a gente vai falar especificamente hoje do hidrogum, né, número 5, o roxinho. Eu vou trazer para vocês algumas características que esse material apresenta para a gente discutir e entender um pouquinho sobre ele. De imediato eu já falo para vocês e conto que hoje ele está custando mais ou menos R$ 90 na Dental Creamer, ou seja, para o preço de um alginato ele é um pouquinho caro e a gente vai entender por quê, tá? Para quem nunca viu, né, um molde feito com esse material, tá aqui então uma imagem que a gente consegue acessar pelo site do fabricante. O pozinho vem numa cor bastante roxa e quando a gente faz o molde ele fica numa coloração bastante viva e bonita. É interessante a gente observar que dentro desse mesmo produto, né, Hidrogum, tem um produto bastante similar que chama Hidrocolor. Esse Hidrocolor, na verdade, tem características bem semelhantes do Hidrogum, mas ele vai mudando de cor ao longo do processo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui também para vocês verem como é bonitinho. Esse daqui então é o Hidrocolor que eu comentei com vocês. Quando a gente faz a mistura, ele é roxinho também, ele vai passando de roxo para um lilás e quando ele já tomou presa na boca do paciente, ele fica azul. Então, isso ajuda a definir melhor qual é a fase ideal, né? Qual é o momento ideal que você pode fazer a remoção do molde da boca do paciente. Eu acho que para quem atende criança é bastante interessante porque até tem uma coisa lúdica aí de transformação de cor que pode te ajudar. Então aqui tem a bula, né, dos dois produtos. Então percebam que o fabricante coloca eles até juntos, né, nas mesmas orientações. Eles têm algumas características diferentes de composição, mas bem pouca coisa mesmo. E aqui no descritivo de indicações de uso, ele fala exatamente o que eu comentei com vocês em relação às cores diferentes do hidrocolor, né, das diferentes fases de preparação que vai mudando de cor, o que pode ajudar principalmente na clínica de odontopediatria. Aqui o fabricante fala um pouquinho de quais são as formas, né, da correta manipulação do material, então é importante a gente destacar que é possível comprar esse material num kit que vem 2 frascos do alginato e junto deles vem um kit dosador próprio da marca. Então vem o medidor de pó e o medidor de líquido, né, da água, do próprio fabricante. Então é possível fazer a compra assim e depois você pode fazer as próximas compras de frascos únicos. Então, como qualquer outro material, né, desse mesmo tipo, né, o alginato, para fazer a manipulação a gente precisa de uma medida de pó para uma medida de líquido e aí a gente faz uma mistura num grau de borracha com uma espátula plástica também. Quando vocês estiverem no consultório, comprarem a embalagem individual, o fabricante recomenda que o produto seja armazenado em um pote hermético, né, com um bom fechamento, para que você possa usar das próximas vezes e não deixar ele armazenado no saquinho. E aí, toda vez antes de usar, é importante fazer uma descompactação do pó para que aquelas partículas que foram mais para o fundo do seu pote voltem à mistura e a gente tenha um material perfeito para uso. Aí eu já vou aproveitar a fala aqui para falar dos principais erros que eu percebo nos meus alunos manipulando esse material no laboratório. A gente não pode compactar o pó na colher medidora, então a gente tem que pegar o material de dentro do pote de uma forma que ele está descompactado e não pode pressionar com a colher para preencher melhor essa colher, porque a gente vai acabar alterando o volume de pó que está ali dentro. Então a gente tem que tomar esse cuidado, fazer as medidas corretas. Aqui embaixo vocês vão perceber que o fabricante indica até quantas medidas dependendo da moldeira que você está usando. E aí quando a gente vai manipular o alginato, o ideal é que a gente coloque primeiro o líquido, primeiro a água no grau e depois o pó sobre o líquido para diminuir a incorporação de bolhas. Então, nessa próxima página aqui da bula, né, do fabricante, tem exatamente essas orientações de tirar o alginato do frasco, né, da embalagem plástica, do saquinho, colocar num pote com fechamento hermético
E aí, na hora de fazer as medidas, tomar esses cuidados, né, de manter a proporção, de não afofar, né, não pressionar o pó dentro da colher, porque a gente altera as medidas, e seguir as orientações de medidas com esse medidor específico do fabricante. E aí, aqui a gente tem os tempos de trabalho do material. Aí a gente tem essa tabelinha onde eu tenho as diferenças entre o Hidrogun e o Hidrocolor que eu comentei com vocês. Em relação aos tempos, o que a gente percebe é que o Hidrocolor e o Hidrogun apresentam mais ou menos 30 segundos para a gente fazer a manipulação. O tempo de trabalho também é bastante semelhante, cerca de 1 minuto. O tempo de permanência mínimo na boca é um pouco menor para o Hidrogun, que é o roxinho nessa tabela, é de 45 segundos. O tempo de endurecimento também é um pouco menor para o Hidrogun e o tempo total de trabalho também, tá? Então a gente tem essas pequenas diferenças entre esses dois materiais aí. E aqui na última página da bula, a gente começa a entender talvez por que esse material é tão mais caro do que a maioria dos outros alginatos do mercado. Então, no processo de desinfecção que está escrito aqui, o fabricante diz que a gente pode imergir o molde desse material numa solução desinfetante. Então, isso não é um padrão, né, para a maioria dos alginatos. Então, a maioria dos alginatos que estão no mercado, a gente só pode fazer a desinfecção borrifando uma solução desinfetante, porque esse material sofre imbebição, né? Ele absorve água e aí ele vai deformar. Então, a gente, de forma geral, não pode fazer isso. Para este material especificamente falando, a gente pode, o fabricante diz que sim, justamente porque ele tem um controle muito maior, esse material tem uma alteração dimensional muito menor do que os outros materiais que a gente tem no mercado dentro dessa mesma classe. E aí, justamente por ser mais estável, né, dimensionalmente falando, o fabricante também diz que você pode aguardar até 5 dias para vazar o gesso. Ou seja, outra coisa que é muito diferente de um alginato que a gente tem convencional, por assim dizer, né? Só que para você vazar em até 5 dias, o fabricante indica que o molde precisa ser guardado, né? Deve ser feita a remoção dos excessos de água e esse molde deve ser guardado num frasco hermético, num saquinho hermético, para que ele possa ser vazado em até 5 dias. Voltando aqui para a parte de baixo da tela, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer de resumo aqui é que esse é um alginato, então, de alto custo, mas que o próprio fabricante diz que é de alta performance, e essa alta performance está muito relacionada à cópia de detalhes que esse material apresenta, então ele apresenta uma cópia de detalhes de 5 micrômetros, tem a vantagem da gente poder vazar o gesso depois de 5 dias, o que não é convencional, né, de forma geral para os alginatos, desde que esse molde fique bem armazenado. A gente também consegue, o fabricante também indica esse material para fazer escaneamento digital. Então, para aqueles consultórios que já estão trabalhando com fluxo digital, é um excelente material de moldagem que pode auxiliar em alguma etapa desse processo e que, devido a essas características, né, se justifica aí talvez o valor diferenciado dos outros produtos que a gente tem no mercado. Espero que esse vídeo então tenha te ajudado, tenha trazido novas informações, né, que você tenha descoberto que existem alginatos que a gente pode vazar em até 5 dias. E me conta se você já usou esse material e se você gostou, tá bom? Eu estou esperando uma amostra aqui do fabricante para testar. Um beijo para vocês e até o próximo.